Fala, rapaziada aí do canal, chegando para mais um vídeo nessa quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025, para falar sobre Sociedade Esportiva Palmeiras, que é o tema principal desse canal, obviamente, mais especificamente sobre Leila Pereira e Abel Ferreira. O que aconteceu que o discurso de um foi diferente do outro? Pois é, o que vamos conversar aqui neste pequeno vídeo que eu quero trazer para vocês, sem antes, claro, agradecer a patrocinadora master desse canal, que é a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, sempre apoiando o canal do Felipe Oliveira. Então, se você quer fazer aquela fezinha no Verdão para sábado, tá confiante, tá pessimista, tá otimista, enfim, aponta a câmera do seu QR Code, do seu celular aí pro QR Code que tá aparecendo na tela. Eu sempre erro, né? É claro. Mas enfim, aponta aí, baixa o aplicativo da Bet Nacional, aplicativo muito bom, muito intuitivo. A melhor bet, a mais confiável do mercado para você brincar sempre com responsabilidade, hein, rapaziada? Responsabilidade que parece que não tem sido forte na Sociedade Esportiva Palmeiras. Afinal de contas, ontem o técnico Abel Ferreira protagonizou uma entrevista, na minha visão, grotesca lá em Porto Alegre. Claro, antes contextualizando, alguns pontos que o Abel citou ali sobre arbitragem, sobre a tal da Guerra Fria que rolou aí nos bastidores do futebol brasileiro, sobretudo após aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, do pênalti não marcado no Tapia cometido pelo Alan no escorregão, que o juiz disse que o Alan escorregou, que foi sem querer, etc, etc, e que gerou toda aquela celeuma naquela semana, onde jornalistas bradaram na imprensa que era o maior erro da história do futebol brasileiro, que aquilo era um absurdo, e que etc, que o campeonato estava inclinado, que o campeonato precisava ser investigado, que o Ramon Abate precisava ser investigado. A CBF afastou o Ramon Abate, ele não apita mais. E muitos falaram que a partir dali o Palmeiras tinha que ficar ligado, afinal de contas, a pressão vinda, sobretudo do Flamengo, foi gigante. José Boto aparecer em todas as coletivas, botando a cara, fazendo pressão e etc. E o Palmeiras, a partir dali, estava no alvo da arbitragem brasileira. O Abel ontem falou sobre isso. E ele não está errado, na minha visão. Ele não está errado. Porém, fica feio, me entendam, fica feio você usar este argumento para justificar o seu próprio fracasso. Porque dos últimos 27 pontos, rapaziada, desde o jogo contra o Flamengo, 3-2 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, foram 27 pontos em disputa. O Palmeiras somou 9 pontos. Me desculpe, Abel, não tem como você ver numa coletiva depois de um jogo que você havia entregado o campeonato antes dele acabar. E ontem ficou claro que o campeonato não estava entregue. Por isso não poderia ter falado aquela frase ridícula no sábado depois do empate com o Fluminense. Não poderia, porque ontem o Palmeiras tinha condições de sair de Porto Alegre com a vitória, com os 3 pontos. E mais uma vez, um erro de estratégia seu de não levar os jogadores titulares. E um erro dos jogadores também dentro de campo, que estão emocionalmente abalados. Alguns, como o Aníbal Moreno, nitidamente não tem condição de entrar em campo, de vestir a camisa do Palmeiras. A bola tá queimando no pé, o cara tá sem nenhum equilíbrio emocional. Isso é sua responsabilidade, que é você que escala. Fora outros erros bizarros, né? Como mais um gol tomado de lateral. E mais uma vez o Abel chega na coletiva e terceiriza o problema. E fala sobre a arbitragem, fala sobre tudo isso que eu falei aqui no início do vídeo, que ele não tá errado. Aconteceu mesmo. Nós falamos aqui no canal, tem vídeo aqui meu, falando sobre essa guerra fria de bastidores e como o Flamengo foi hábil e jogou com as armas que o futebol brasileiro permite. E aí, o Abel vinha reclamar agora, depois de uma derrota, depois de 5 jogos que o Palmeiras ruiu no Campeonato Brasileiro na reta final, às vésperas de uma final de Libertadores, você traz ainda mais a pressão para si. Eu vejo como, sabe, perigoso essa estratégia do Abel, porque ele é um estrategista. Ele não falou isso ontem porque ele é um chorão, porque ele não sabe perder. Ele pode até ser tudo isso, mas ele não dá ponto sem nó, rapaziada.
Ele não dá ponto sem nó em coletiva. O Abel joga na coletiva, joga com a imprensa, sabe que vai todo mundo falar sobre isso. E olha aqui, eu tô falando sobre isso. As pessoas na grande mídia, os programas estão debatendo sobre isso, mas muitos estão esquecendo o quê? De falar sobre o time. De falar sobre isso que eu falei aqui, que são 9 pontos nos últimos 27, que são 5 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas e 2 empates, que são 3 gols marcados nos últimos 5 jogos. Que é um time que virou extremamente dependente do Alan, que faz hoje a mesma função do Estevão. Um time dependente do drible do Alan. Não tem mais nada. Não tem mais tática, não tem mais jogada, não tem mais nada. O time ruiu. E o próprio Abel tá perdido nesse sentido. E aí é muito mais fácil jogar uma isca, desviar o foco e falar sobre a arbitragem. Mas, Leila Pereira, sincera que é, falou isso daqui hoje no evento na CBF. Acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então o que a gente vai fazer? Será? Acho que não, hein? Ou é? Ou ele não quis falar? Vamos tentar corrigir, não é? Esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problemas de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu não concordo esses problemas que nós tivemos nesses últimos jogos. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso. E torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Eu não acredito. Tá aí, perfeita do início ao fim. Esse era o discurso da Sociedade Esportiva Palmeiras ontem, encabeçado pelo seu técnico, que hoje foi dito pela sua presidente. Se errou todo mundo. Não tem que falar de arbitragem, não tem que passar essa imagem, Abel. Não cabe mais. Esse personagem tá chato. Esse desvio de foco tá chato. O foco devia ser chegar ontem e falar, pô, erramos. Como você falou em um dado momento da coletiva. Erramos individualmente, não podemos cometer o pênalti que cometemos. O Facundo falhou no gol de empate. Erramos mais uma vez individualmente. Vamos tentar corrigir. O foco agora é sábado, é unir forças, chamar o torcedor, sabe? Mobilizar a torcida, mudar o foco. Agora é Libertadores, é outro estilo de jogo. E não ficar continuar alimentando esse discurso, que agora vai ser choro, irmão. O palmeirense vai ficar hoje com essa cara de bunda que tá todo mundo aí. Putz, olha a merda que seu técnico falou lá, hein? Que chorão, hein? Nossa, meu Deus do céu, não sabe perder. É isso. Eu sei que tudo isso vai mudar se o Palmeiras for campeão da Libertadores no sábado. E será. Porque é outro jogo. E eu, ainda assim, confio. Confio nessa camisa, confio nessas cores. Mas, cara, tem muita coisa errada e o discurso tá errado. E outra, a Leila falou, não gosto de me meter, não gosto de falar. Deveria ter falado. Porque, como eu falei aqui, o Flamengo ficou pilhando, soube jogar o jogo, o Boto soube jogar o jogo, soube botar pressão, soube não deixar, de deixar a arbitragem com medo. De deixar a arbitragem, não podemos favorecer o Palmeiras, no inconsciente dos árbitros. A expulsão do Andreas Pereira contra o Vitória é um negócio inacreditável. O pênalti não marcado contra o Flamengo do Jorginho no Gustavo Gomes é um negócio inacreditável. A expulsão do Pulgar no pisão no Maurício é um negócio inacreditável. Tem vários que aconteceram aí, como tem vários que aconteceram a favor do Palmeiras. E o Abel não fala. O Abel não cita, como o presidente da CBF disse hoje. Quando é favorecido, ninguém fala nada. E aí a gente tem que ouvir isso, Abel. Porque parece que falta o tato. Ou você truca demais. Ou você chega e banca demais. E joga a corda lá em cima.
Porque agora o Palmeiras vai num turbilhão de pressão para sábado. É o jogo da vida, vida ou morte para o Palmeiras no sábado. De um ano que pode ser esquecível do ponto de vista esportivo de resultado. Dos momentos grandes, nas horas Hs da temporada, na hora do confronto de cachorro grande, o Palmeiras ter virado um poodle. Não ter vencido o G6, confrontos diretos, ter perdido para o Corinthians, ter perdido 2 jogos para o Flamengo, que agora fazem diferença. Isso tudo é responsabilidade de quem? Fica difícil e hoje a gente se vê diante desses discursos tão diferentes, tão dissonantes de Leila Pereira e de Abel Ferreira. Tem culpa para todo mundo. Todo mundo tem culpa nesse ano do Palmeiras, nos erros que aconteceram. Mas o discurso tinha que pelo menos ser alinhado e hoje ficou provado que não é. Quero saber sua opinião, deixa aí embaixo nos comentários, não esquece do like, do hype, que é muito importante para ajudar no engajamento aqui do canal. Se você é novo, seja bem-vindo. Se você não conhecia o canal, seja bem-vindo também, se inscreva e compartilhe com seus amigos, beleza? Tamo junto, grande abraço e avante palestra. Vamos acordar, hein? Sábado é o dia. Valeu!